E a gente continua com esse assunto, porque a gente vai conversar agora com o Rony Glanzman, que é CEO da Move Infra, exatamente para entender esses impactos no setor de infraestrutura. Tenho o prazer de te receber aqui, Rony. Muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Olá, bom dia, Vitor. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês na CNN Money. É um prazer é nosso. Rony, queria começar pelo básico. Como esse aumento, né, de uma alíquota que, na verdade, se a gente somar que vai ter um aumento de alíquota cheia de 25% do IRPJ, pelo que eu entendi, mais a CSLL de 9% para as empresas em geral. Ou seja, como é que fica o setor exatamente com um impacto tão significativo de alta de alíquota? Pois é, Vitor, o setor de infraestrutura está bastante preocupado, né, com essa medida provisória aí, a 1303. Que a gente costuma dizer aqui, né, o diabo mora nos detalhes, né? A princípio veio uma notícia de que o aumento seria para as pessoas físicas, né, os adquirentes pessoas físicas que hoje são isentos, né, tem alíquota zero, passaria para 5%. De fato, isso bate com o que está no texto. E que as pessoas jurídicas, né, bancos, instituições, que são os grandes tomadores desses papéis, né, os grandes adquirentes desses papéis, passaria de 15% para 17,5%. Porém, quando a gente vai analisar os detalhes, né, como a Cris muito bem colocou, a gente percebe que houve uma alteração muito relevante, muito importante, porque caiu para as pessoas jurídicas, caiu o regime de exclusividade na fonte. E o que isso significa? Isso significa que, no fim do dia, esses rendimentos oriundos das debêntures, eles são tributados pelas suas alíquotas ordinárias, suas alíquotas normais, né, sem qualquer tipo de redução. Em que pese haver os 17,5% retido na fonte, né, quando vai se fazer o ajuste anual, a alíquota que vai prevalecer vai ser a alíquota cheia, de 25%, mais a CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido. Então, de fato, cai o incentivo que existe, ele só vai permanecer para as pessoas físicas, sendo que os tomadores pessoas, os adquirentes pessoas físicas representam aí, como a Cris muito bem colocou, cerca de 7 a 8% do total, e esse ano tem sido inclusive menos, está batendo ali na casa de 4 a 5%. Ou seja, a grande massa aí de adquirentes, de fato, são bancos, são fundos, são instituições financeiras, né, investidores institucionais, e, portanto, eles estão agora nessa alíquota que foi duramente aí afetada pela questão da retirada do regime de exclusivamente na fonte. Olha, a gente consegue já mensurar, pelo menos uma perspectiva do impacto no volume, principalmente né, do mercado de debêntures incentivadas, ou não? Ainda é cedo? Pois é, Vitor, os impactos tendem a ser grandes. A gente ainda está fazendo algumas contas aqui, né, vendo como é que está a questão do setores por setor, mas o que a gente pode adiantar é que esse ano seria um ano recorde, né, para captação via debêntures. Ano passado já foi um ano recorde, né, bem acima da média. No país, né, se captou cerca de 132 bilhões de reais em debêntures, números que nunca foram verificados anteriormente, né? E esse ano a expectativa era de chegarmos a patamares próximos de 150 bilhões, porque existem muitos leilões de infraestrutura, de rodovias, de portos, aeroportos, ferrovias, que tem um programa aí que está para nascer no segundo semestre, tem muita coisa de saneamento, mobilidade urbana, né, metrôs, trens. Então, tem uma série de obras, de investimentos aí acontecendo, leilões sendo feitos pelo governo federal, e a gente imaginava aí captação na casa de 150 bilhões para poder fazer jus a todos esse pipeline, essa carteira de projetos que está na rua, né? E aí a gente recebe esse balde de água fria aí, vamos ter que refazer essas contas, é muito provável que não vai atingir aí os 150 bilhões, mas ainda é cedo para a gente ter os números reais de impacto aí no setor. E pensando exatamente nesses projetos, principalmente esses de longo prazo, Rony, como eles são impactados por esse aumento de alíquota, dada essa importância principalmente do investidor pessoa jurídica, né? Pois é um equívoco muito grande, né? O governo apontar essa metralhadora aí para o setor de infraestrutura, né? A gente tem que lembrar, Vitor, que o setor de infraestrutura tem uma série de obras acontecendo e são obras estruturantes, né? São obras que geram renda, que fazem um aumento do PIB, geram emprego. Então, nós estamos falando de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, tudo isso que faz exatamente a redução do custo do Brasil, né? Que faz exatamente os ganhos
traz os ganhos de eficiência que a gente tanto almeja para a nossa economia, né? Então, nos parece um equívoco muito grave apontar essa metralhadora para o setor de infraestrutura, que é exatamente o setor que tem segurado as pontas aí no Brasil, né? A gente tem uma carteira muito robusta já performando obras, por exemplo, como da Via Dutra, né, que é uma das principais ligações rodoviárias, é a principal ligação rodoviária do Brasil entre Rio e São Paulo. A gente tem um projeto agora de aeroportos regionais sendo preparado pelo governo, né, para poder atingir aí cidades de pequeno e médio porte, né? O Brasil é um país continental, precisa de toda essa infraestrutura. Então, nós entendemos realmente que apontar essa metralhadora para o setor de infraestrutura é um equívoco grande, né? De fato, a gente tem que discutir, obviamente, o equilíbrio fiscal do país, mas não é onerando aí ainda mais a infraestrutura. Uma das poucas coisas que estão funcionando bem nessa parte de captação, a gente tem que lembrar que nós estamos num cenário de juros altos, né? A Selic batendo aí a 15% ao ano, e a gente estava trabalhando bem, né, com todas as dificuldades, mas trabalhando bem com as debêntures incentivadas, né? Vinha sendo aí a principal fonte de recurso para fazer o financiamento dessas obras, desses investimentos de longo prazo. Então, de fato, é um balde de água fria aí que a gente recebeu e agora a gente tem que digerir e ver como é que o setor vai se comportar agora daqui para frente com essa nova alíquota, né? Ou então vamos ver como é que o Congresso vai reagir, né, a essa medida provisória lá pelo Legislativo. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas é bom a gente seguir por essa linha, assim, Rony. Há uma perspectiva de uma mudança no Congresso Nacional, pelo menos há conversas do setor com os deputados, queria entender o que está sendo discutido e quais são as perspectivas ou alternativas mensuradas, né? Com toda certeza, né? O setor foi para cima do Congresso, exatamente alertando de todos esses detalhes aí que a gente viu, né? Às vezes a retirada de uma palavra, né? Que é uma expressão ali exclusivamente na fonte, muda muita coisa, né? O exclusivamente na fonte ele foi mantido apenas para pessoas físicas, mas foi retirado para as pessoas jurídicas. E isso altera bastante coisa. Então, o Congresso está sendo alertado com isso. Já existem, como a Cris colocou, já existem algumas emendas que estão lá para apreciação, foram protocoladas dentro do prazo regulamentar, e agora a gente entende que compete aí ao Legislativo, compete ao Congresso fazer esse debate, né, entender todos esses detalhes, porque no final do dia, no final das contas, é o setor de infraestrutura que o Brasil tanto precisa, que a gente tanto reclama, que a gente tanto necessita incentivar, é que está sendo afetado aí, obviamente junto com outros setores também foram afetados, como o agro, como o setor imobiliário, né? Então, de fato, a gente precisa rediscutir. Nós entendemos que o ajuste fiscal ele tem que ser feito, ele é necessário, ele é imperioso, mas existem outros caminhos para se fazer, tanto pelo lado das receitas, mas, sobretudo e especialmente, pelo lado das despesas, né? O Brasil precisa realmente falar sério sobre despesas, gastos públicos, né? A gente entende que o caminho correto, saudável e economicamente viável é o caminho de redução do gasto público e não o caminho de oneração aí do setor produtivo. Exatamente, Rony. E exatamente pensando no cenário de competitividade, como é que fica o mercado brasileiro em comparação com outros destinos, por exemplo, de investimentos, né? De empresas interessadas nessas obras, principalmente essa de longo prazo? Como é que fica o nosso cenário do ponto de vista de competitividade em relação a outros mercados? Que, inclusive, peço a gentileza de você me apresentar. Esse é um ponto super relevante, Vitor, que você traz. O Brasil disputa aí esses investimentos de longo prazo, né? São investimentos vultuosos e a gente acaba disputando mundo afora o capital disponível para esses investimentos. Então, a gente disputa muito com mercados como a Índia, né? Como os próprios mercados europeus, norte-americanos, países como México, como Chile, como Argentina, aqui na América do Sul, são competidores naturais do Brasil nessa carteira. O Brasil hoje tem uma modelagem que é considerada uma modelagem de concessões, que é considerada uma das modelagens mais robustas do mundo, mais sofisticadas do mundo. Nós evoluímos enormemente nas últimas décadas, temos bons contratos de concessão. O Brasil tem uma reputação internacional de ser cumpridor de contrato, de ter ali uma certa estabilidade jurídica, né? Então a gente vinha caminhando muito bem. O governo federal, governo após governo, isso é uma agenda de Estado, é uma agenda do governo atual, mas também é uma agenda de outros governos que já passaram, e a gente vem mantendo aí essa constância nos nossos projetos de concessão. Veja o setor de aeroportos, né? Foram feitos aí mais de 59 aeroportos já são concedidos no Brasil, já foram captados mais de 25 bilhões de reais
e todo mundo vê o resultado disso na qualidade da infraestrutura, investimentos que já aconteceram e que estão acontecendo. Então, de fato, assim, o Brasil disputa e, obviamente, perde, né, muita competitividade nesse mercado global de investimentos em infraestrutura de longo prazo. Conversei com o Rony Glanzman, que é CEO do Move Infra. Queria te agradecer de novo pela disponibilidade, dizer que as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money. Obrigado, Vitor. Conte sempre conosco, a gente está sempre à disposição para atender vocês aqui no CNN Money. Uma honra. Obrigado.